Aleluia. Graça e paz, povo do avivamento. Vocês podem tomar o seu assento, por favor, queridos. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar aqui nesta noite com vocês. Eu, a minha esposa, a pastora Conceição, juntamente com o Ministério Apostólico Atos de Promessas, de Cidade de Tiradentes. Sou 12 da aliança dos pastores do apóstolo Ronaldo. Estou aqui sobre a sua bênção também. E eu estou muito feliz, porque existe um povo aliançado, um povo da visão, que exalta e glorifica ao Eterno. Amém? Para você que não me conhece, né? Como eu já disse, sou o pastor Wellington. Casado há 27 anos, 3 filhos, Wellington Júnior, Larissa e Wallace. Tenho filhos agregados hoje, porque minha filha casou, tenho o Davi. Cadê o Davi? O Davi. Tenho a minha outra filha também, que casou agora recentemente com o meu filho Wellington Júnior, a Letícia. Tenho aqui os 12 comigo, alguns dos 12 comigo. Levanta assim, ó, faça a mão aí, graças a Deus, aleluia. Alguns discípulos também, levanta suas mãos aí, por favor, glória a Deus. Estamos aqui hoje para glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor, amém? Muito obrigado, pastor Rubens, pela oportunidade, pelo convite, que Deus abençoe, viu? Esse ministério vai dar muitos frutos, no nome de Jesus. Aleluia. Ficou muito bonita a decoração. Deus abençoe. Queridos, a pior parte eu acho que ficou para mim. Porque o pastor Marcelo esteve aqui. O meu apóstolo esteve aqui ministrando. O pastor Rubens ministrou ontem. O que sobrou? Não sei. Mas nós vamos aqui compartilhar algo. Eu quero ministrar esta palavra, que é algo que foi uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer na sua vida nesta noite, amém? Retém aquilo que for bom, o que de repente não servir para você, lança fora, joga fora. Mas tudo que for bom e edificante ao seu coração, coloque em prática em no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Nós estamos aqui restaurando o altar para uma colheita fiel. E talvez eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão estar perguntando, mas o que tem a ver essa passagem com esse tema? E a gente vai compartilhar aquilo que o Eterno tem para nós nesta noite. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Feche seus olhos, por favor. Curve a tua cabeça, por gentileza. Espírito Santo, mais uma vez estamos diante da tua presença. Nós já te adoramos aqui, Senhor amado, através dos louvores. E nós continuamos agora te adorando, Senhor, e glorificando o teu santo nome. E eu quero, Pai, que no nome do Senhor Jesus tu possa me usar de uma maneira que os teus servos possam entender a tua palavra. Eu neutralizo agora todo o Senhor amado espírito de contrariedade. Eu repreendo agora nesta noite todo dardo, toda seta de Satanás, para impedir, Senhor Jesus Cristo, com que a sua palavra venha penetrar nos corações. Eu neutralizo todo o veneno da serpente nesta noite, que possa impedir com que os teus servos, Senhor amado, entendam a tua palavra. E é no nome do Senhor Jesus, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia. Perdoe palavras, pensamentos e atitudes, ó Pai, que possa, Senhor amado, que nós possamos ter entristecido o teu coração. Durante esse mês, durante essa semana, durante esse dia, nós pedimos perdão no nome do Senhor Jesus. Eu me esvazio de mim mesmo. E eu quero pedir, Senhor amado, que tu possa me usar para ser um canal de bênção na vida dos teus servos, em no nome do Senhor Jesus. E se você entende esta palavra, esta oração, que você possa aí glorificar aí onde você está, no nome do Senhor Jesus. Quando falamos de altar, nós lembramos de Noé, quando construiu o seu primeiro altar ao Senhor. E não vou me estender muito, porque quem lê a Bíblia conhece a história. Então já começa assim, dando um penialzinho de leve. Depois nós vamos ver lá na frente Abrão, depois levantando também um altar ao Senhor. E nós vamos ver também os outros levantando altares ao Eterno. Muitas vezes levantamos altares. Muitas vezes queremos que esses altares que estamos levantando seja literalmente recebido pelo Eterno. Mas nem sempre conseguimos literalmente, muitas vezes, alcançar o coração do Eterno. Porque não basta somente termos desejo, não basta somente termos vontade. Além do desejo e da vontade, nós precisamos ter uma vida de caráter transformado, para que literalmente, quando o altar for levantado, o Eterno realmente venha receber este altar. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que não conseguimos entender, não conseguimos explicar, não temos como, na verdade, explicar as situações na nossa vida, ou dizer por quê ou para quê. Um exemplo disso, perdi um amigo recentemente, e que para muitos aqui também era amigo, o nosso irmão Marquinhos, um 12 do apóstolo Ronaldo, um ganhador de almas, uma pessoa que era amada por muitas pessoas, e que num acidente trágico, não se quebrou um osso, estourou uma veia, deu hemorragia interna, e ele morreu. Um ônibus passou por cima dele. E muitas vezes nós não sabemos explicar. Mas quando se trata de altar, muitas vezes sabemos literalmente o problema. Ou por que Deus não recebeu, ou por que Deus recebeu. Então olhe para o teu irmão aí, bata na mão de 3 pessoas aí e diga aí: o Eterno vai falar com você nesta noite.
Bata na mão de 3 pessoas aí e diga: para nós atingirmos um entendimento, uma compreensão daquilo que Deus deseja para a nossa vida, nós precisamos ter a vida no altar. Uma vida no altar não é subir no altar. Muitos acham que uma vida no altar é subir no altar. Muitos imaginam que ser uma pessoa no altar é alguém que faz parte do ministério de louvor. Ser alguém do altar é alguém que, na verdade, está ministrando a palavra. Ser alguém do altar é alguém que faz parte do ministério de dança. Outros imaginam que ser alguém do altar é alguém que evangeliza. Eu quero dizer que uma pessoa no altar é tudo isso, mas é também aquele que está sentado aí e que tem a sua vida no altar. Se você está entendendo, receba isso de outra maneira. Receba de uma forma diferente. Então, eu quero aqui compartilhar com você. Bartimeu, o cego que viu o que ninguém viu. E você que não vê o que o cego viu. Consegue entender? Eu vou dizer novamente. Bartimeu, o cego que viu o que ninguém viu. E você que não vê o que um cego viu. Mas como é isso, pastor? Você saiu da cidade de Tiradentes, eu estou sabendo que lá o negócio não é tão bom assim, o negócio lá é pancadão, o negócio é feio. Isso era, mas quando Jesus se estabeleceu naquele lugar, tudo se fez diferente. Tudo se fez diferente. Talvez muitas pessoas, quando ouvem falar de cidade de Tiradentes, misericórdia. Talvez tenha alguns até que se benze. Fala misericórdia, cidade de Tiradentes. Queridos, se você for lá hoje, você vai e volta tranquilo. Mal educado tem em todo lugar, né? Aqueles som alto, aqueles funk dos infernos, tem em todo lugar. Não é possível que aqui não tenha. Tem em todo lugar. Porém, cidade de Tiradentes mudou muito, porque a presença se estabeleceu naquele lugar. Então, eu quero dizer para você que esse pastor negão, xarope, que de repente está falando como é que um cego viu o que ninguém viu, e como eu que vejo, não consigo ver o que o cego viu. Pois é, nós vamos entender isso, porque existe uma engrenagem. Existe, na verdade, uma engrenagem que Bartimeu decodificou. Ele conseguiu, na verdade, entender. E isso fez toda a diferença na sua vida. Para se chegar, na verdade, no lugar santíssimo, aonde se encontrava Aron HaKodesh, ou seja, a Arca da Aliança, precisava-se antes chegar no altar de incenso. Não havia possibilidade de um sacerdote chegar diante da Aron HaKodesh de uma vez, sem passar primeiro pelo altar de incenso. E consequentemente, a palavra diz, está lá em Levítico, está em Números, está em Crônicas também, que todos os dias tinha que ir lá e fazer, na verdade, um incenso aromático diante do Eterno. E uma vez por ano, Arão ia lá e fazia aquele incenso. Não tem possibilidade aqui o altar de incenso e lá Aron HaKodesh, não haveria possibilidade, não tinha como o sacerdote passar o altar de incenso e ir direto à Arca da Aliança.
O sacerdote, ele quando chegava no tabernáculo, eu estou adiantando por causa do horário, foi marcado um horário para começar e não começou no horário, então eu estou adiantando, e você que lê a palavra, você conhece muito bem, e você sabe o que eu estou dizendo. E se você não lê, comece a ler, porque essa palavra vai edificar muito a tua vida. Acontece que, quando o sacerdote chegava no tabernáculo, e ele chegava no altar de incenso, ele pegava o incensário, e ele começava, na verdade, a balançar aquele incensário, antes de entrar no lugar santíssimo. E ele começava a balançar aquilo ali, e depois, conforme um tempo, ele parava, e ele olhava para os seus pés, ele olhava para a ponta do teu nariz, e se ele ainda estava enxergando os seus pés, e se ele estava enxergando a ponta do teu nariz, ele continuava fazendo incenso, e continuava fazendo, até o ponto que quando ele olhasse para os seus pés e não enxergasse mais, e quando ele olhava para a ponta do teu nariz e não conseguia mais vê-lo, então estava pronto para entrar no Santo dos Santos. Ou seja, o próprio sacerdote se perdia no meio do incenso, no meio de toda aquela fumaça. O sacerdote se perdia. Ele na verdade sabia que na frente dele havia a porta que dava para ele a entrada, que dava para ele ao lugar santíssimo, onde a arca da aliança se encontrava. Então, ele já fazia mais ou menos uma base. Ele provavelmente tocava no altar do incenso, para saber onde o altar do incenso estava, porque ele não ficava enxergando absolutamente nada. E quando ele não via os seus pés, quando ele não via mais o seu nariz, ele começava a entrar no Santo dos Santos. O que isso significa? Significa, amados, que para nós entrarmos na presença do Eterno, nós não podemos nos enxergar e não podemos estar enxergando os outros. Nós precisamos estar vendo e sentindo a presença. A presença. Restaurar uma vida, ou ter uma vida restaurada no altar, significa que você agora desaparece totalmente, e quem aparece é o único Yeshua HaMashiach na sua vida. Se você crê e se você entende, pode se manifestar, porque o Eterno fará você desaparecer e fará você aparecer uma nova pessoa. Não tem como. Existem pessoas, e com todo o respeito, não estou no meu altar, mas já que o meu amigo, pastor Rubens, me convidou, então eu estou me sentindo no altar onde eu ministro, amém? Então os meus discípulos, os meus 12, os meus filhos, eles sabem a forma como eu ministro. E tem alguma coisa diferente aí? Não. Então eu quero deixar algo claro para você, que restaurar o altar significa que aquilo que Deus deu para você fazer, você precisa fazer, mas sempre a honra, a glória, o poder, a majestade, todo louvor é para Ele, só para Ele, tudo para Ele. Qual é o seu chamado? Ah, pastor, eu gostaria muito de fazer parte do ministério de louvor.
Eu acho engraçado isso. Todo mundo se identifica com o ministério de louvor. Porque é legal, né? Pegar um microfone, cantar, levantar a mão, fazer o povo pular, agitar. Só que quem tem uma vida no altar, quem faz o povo pular, saltar e levantar as mãos, é o Eterno. Existem pessoas que vêm para o altar e se sentem o superstar. Não tem uma vida restaurada, mas quer estar no altar. Quer ministrar, quer pregar a palavra, quer ter oportunidades para dar peniel nos outros. Eu não vejo a hora de ter uma brechinha para eu entrar e dar um pneuzinho em fulano, em beltrano, em ciclano. Mas você só pode fazer isso com, na verdade, o altar restaurado. Que você diminua e que ele... Sempre foi assim. Não vai ser diferente. Pastor, eu gostaria de fazer parte do ministério de dança. Como é bonito, né? É lindo, né? O ministério de dança, é bacana. Mas precisa também ter uma vida no altar. Uma vida no altar faz com que o ministério de dança, no mover profético, na hora que passa pela igreja, a unção se estabeleça. Porque não é o ministério de louvor, porque o ministério de louvor desapareceu no incenso. O ministério de adoração, o ministério de dança desapareceu no incenso. O que está lá neles é a presença. Então, de repente, Jesus está passando por Jericó. Por umas das Jericós, né? Que foram várias Jericós que foram construídas, né? Jericó foi construída, reconstruída, e depois mudavam de lugar e consequentemente ia para outro canto. Mas, justamente naquele dia, Jesus estava passando por Jericó. E acontece que Marcos relata e fala muito bem sobre um, mas teve dois. Mas eu quero falar sobre esse que nós conhecemos como Bartimeu. E que na verdade não tinha nem nome. Porque Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, ó filho de Timeu. Filho de Timeu, vem cá. Filho de Timeu, está me ouvindo? Ô filho de Timeu. Ele não tinha nome. Então chamavam ele de Bartimeu, que o significado é filho de Timeu. Ele não tinha nome. Não era uma pessoa importante. As pessoas, muitas delas, não davam valor. Existem pessoas que nós enxergamos, que as pessoas, né? E muitas vezes nós passamos por uma invisibilidade social terrível. A pessoa está te vendo do lado e faz de conta que só viu do outro, né? Opa, tá lá os dois, mas, pai, meu irmão, tudo bem? Tenha como estender a mão para o outro, mas de repente não tem a vida no altar, então o outro não significa nada. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos. Ele abomina o pecado, mas Ele ama a todos. E assim como nós somos templo do Espírito Santo, não podemos, na verdade, fazer panelinhas ou acharmos que um merece mais valor do que o outro. Todos são amados por Cristo. Então, muitas pessoas passam por invisibilidade social. Existem pessoas que valorizam, existem pessoas que não valorizam. Existem pessoas que desprezam o chamado de um, despreza o chamado do outro e acha que o chamado dele é importante. Eu quero dizer que todos os chamados são importantes, mas eles são mais importantes se tiver com uma vida restaurada no altar. Você não pode aparecer. Quem tem que aparecer
Acontece que aquele cego que muitas pessoas não valorizavam, porque ele pedia esmola. Naquela época não tinha todo esse processo hoje, que muitas vezes o governo e muitas associações faz. Está, na verdade, pegando uma pessoa que tem uma certa debilidade, um certo problema, e tenta inseri-lo no emprego. Não, cego é cego, ele não podia fazer nada. Então ele precisava pedir esmolas. Ele precisava, na verdade, mendigar o pão de cada dia. Então não valorizavam ele. Não o respeitavam como um ser humano frutífero. Um ser humano que pudesse, na verdade, dar alguma coisa à sociedade. Então Jesus está passando por Jericó. E eu vou poder ministrar sossegado porque está chovendo, a não ser que você queira pegar a chuva. Mas acontece que ele está ali, precisando de uma esmola. E ele começa a ouvir de longe um alvoroço. Ele começa a ouvir um grande barulho. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Então aonde Jesus passava, uma multidão seguia. E faziam aquele barulho, aquele alvoroço. E ele, sem enxergar, mas uma audição muito aguçada, o que é que está acontecendo? E talvez algumas pessoas nem valorizou. Algumas pessoas nem deu atenção. Cego, pedinte aí, não entender nada. O que é que está acontecendo? O que é todo esse barulho? Estão invadindo Jericó? Sim, estão invadindo, alguém respondeu. É Jesus que está passando aí. É Jesus que está passando. E aí, ele diz em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra declara, e nós lemos aqui, que muitas pessoas começaram, na verdade, a mandar ele calar a boca, ficar quieto, porque ele estava importunando. Mas cada vez que falavam para ele ficar quieto, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, se você está precisando da presença, e se você quer a misericórdia do Eterno nesta noite, grite o mais alto que você puder, porque Ele vai te ouvir. Dei catana colecó. Quer a presença? Deixa eu ficar quietinho, porque o fulano vai ouvir as minhas perebas. Beltrano vai ouvir as minhas perebas. Ele não pode ouvir. Ele não pode ouvir as minhas dificuldades, as minhas delimitações, não pode. Então começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego. Ele precisava de um milagre. E ele sabia que Jesus podia dar. Então, se você sabe que Jesus pode dar o seu milagre nesta noite, chegou a hora de você gritar. Chegou a hora de você clamar. Chegou a hora de você buscar. Chegou. A palavra, a não ser que o pastor Rubens sabe, mas a palavra não diz a idade dele. Mas pelo que dá para entender, ele já era uma pessoa adulta. E tanto é que existe um segredo aí. Como é que ele sabia que ele era filho de Davi? Jesus, filho de... Sabia que era da linhagem, da descendência de Davi. Isso significa que ele era cego, mas ele não era ignorante. Ele não era burro, ele não era ignorante. Ele ouvia muito bem. E todas as vezes que entrava na sinagoga, se ele tinha a liberdade, ele ouvia, ele escutava as palavras. Ele estava lá concentrado e sabia que a Torá estava dizendo que viria o Messias um dia.
E dentro do coração dele, ele depositou em seu coração: é esse o Messias, é este o filho de Davi, é este o homem, eu creio, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque só o Espírito Santo podia revelar para ele, só o Espírito Santo podia falar para ele, só o Espírito Santo podia, na verdade, mostrar para ele quem era Jesus. Acontece que no meio da nossa caminhada, muitas vezes, eu não sei quantos anos Bartimeu tinha, mas ele era uma pessoa adulta. Talvez você tenha um problema desde quando você nasceu, e até hoje você busca a cura para esse problema. Uma deformidade, um problema talvez no seu intelecto, dentro de você mesmo, um complexo de inferioridade, que desde pequeno você tem um problema de repente, falta de perdão, falta de misericórdia na vida das pessoas. Porque para ter uma vida restaurada no altar, você precisa ser curado de tudo isso. Tudo que na verdade te impede para que você cresça e receba a restauração, você precisa jogar fora. Então, o sacerdote desaparecia diante do altar de incenso. E diz a palavra, não sou eu que estou dizendo, que quando o sacerdote se apresentava na arca da aliança em frente, a glória de Deus se manifestava. A glória só se manifesta quando desaparecemos. Não existe popstars no ministério. Não existe, na verdade, showmans no ministério. O que existe são homens e mulheres que se entregaram para exercer o ministério que o Eterno estabeleceu para a sua vida. Assim como tem dentista, assim como tem professores, assim como tem doutores, assim tem pastores, tem adoradores. Eu, você, todos nós temos um chamado: ser adorador. Ser adorador. Agora ele começa a gritar. Bartimeu conseguiu, sem entrar no tabernáculo, sem entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele conseguiu, na verdade, enxergar aquilo que ninguém via. Porque tanto é que não viam, que o crucificaram. Não viam. Ninguém via o que Bartimeu via. O altar de incenso estava sobre aquele homem insignificante à vista de muitos. O altar de incenso estava sobre a vida de um cego, e que ninguém valorizava, ninguém achava ele importante. Então eu quero dizer para você, que se você se acha o menor dos menores, se você acha que ninguém te dá valor, pode ter certeza, e eu profetizo para você nesta noite, que o seu ministério será profícuo em no nome do Senhor Jesus. Você vai crescer, você vai frutificar, você na verdade está no altar de incenso. Altar de incenso. Diga aí para o teu irmão aí, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, o altar de incenso. E diga assim: desapareça. Mas fala mesmo, levanta a tua mão como profeta e diga: desapareça. Desapareça. Porque precisamos desaparecer. Porque quem tem que, na verdade, aparecer é Yeshua HaMashiach. Sem ele, eu não posso. Você não pode, nós não podemos fazer absolutamente nada.
Existem pessoas que acham que são os bambambam, que pode tudo. Eu consigo, eu faço, eu sou o cara, eu sou a mina. Só que se esquece uma coisa, nós temos um prazo de validade, e só ele sabe. E no dia que o prazo de validade vencer, vem cá. Pronto, acabou, aonde que eu estou? Morreu. Acabou, mas acabou, não tem mais. Não tem mais 24 horas, acabou. Acabou, morreu. Então, aproveite as 24 horas que o Eterno está te dando hoje e vá para o altar de incenso, desapareça, que você diminua e ele cresça. Ele cresça. Aleluias. Olha só, versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha só, preste atenção. A palavra declara que quando ele começou a gritar, ele estava sentado. E permaneceu sentado. Por que ele permaneceu sentado? Com medo de cair. Porque ele não enxergava. Ele não sabia por quem que estava passando. Ele só queria ser ouvido e por isso ele gritava cada vez mais alto. E cada vez mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ele conseguiu chamar a atenção do mestre. Quer chamar a atenção do mestre? Comece a clamar. Quer chamar a atenção do mestre? Clame, grite mesmo. Chame a atenção. Porque todo aquele que chama a atenção tem direito à restauração. A palavra de Deus diz aqui que Jesus mandou chamá-lo. E aí chegou alguém lá. Ai, que cego que enche o saco. Nossa, que cara chato. Mas foi lá. Ânimo. O mestre te chama. O rabi te chama. O professor, o mestre te chama. A palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, disse aqui: lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Nós vemos outro detalhe aqui, a capa dele. Ele tinha um fardo que ele carregava. Além de não ter nome, ainda ele carregava uma capa que os romanos davam naquela época, e lançavam-se uma capa sobre todos os pedintes. Todos aqueles que necessitavam de ajuda recebiam uma capa, e aquela capa significava que aquela pessoa era um inútil e precisava de ajuda. Então, quando as pessoas passavam, ele não precisava nem falar nada, as pessoas já sabiam, tiravam alguma coisa e dava para ele. Mas quando o mestre chamou, ele já no seu interior, já começou a entender que a vida dele estava mudando ali. E a sua capa ele arrancou. Eu não preciso mais de favor de ninguém, porque eu vou ser restaurado, eu vou ser curado, eu vou ser perfeito, porque Yeshua HaMashiach vai me curar. Então eu quero dizer para você nesta noite, se existe alguma coisa que ainda te identifica você como alguém que ainda não está restaurado, arranca a capa hoje e creia que Deus vai te colocar no altar restaurado. Entenda que a palavra diz também, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra, diz que o mestre, o professor, sabia tudo, mas faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele faz essa pergunta. Bartimeu ele podia, mas ele não fez porque ele era inteligente. E o Espírito já havia revelado para ele quem o Messias era. Então ele tinha, na verdade, que honrar o Messias. Ele tinha que, na verdade,
respeitar o Messias. Ele tinha que, na verdade, simplesmente responder a pergunta, e com educação. Porque se nós não somos restaurados, se nós não somos curados, se nós não temos uma vida restaurada no altar, a primeira coisa que muitas vezes passa na mente de alguém que não é restaurado, o cara está xarope. Eu estou gritando aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e agora ele está vendo que eu sou cego, lancei já a minha capa para trás, porque eu não quero mais ser pedinte, eu não quero ser mais cego. Ele vem me perguntar: o que queres que me faça? Que conversa é essa? Ele é o Filho de Deus ou não é? Ele é o Messias que veio na verdade restaurar o mundo ou não é? Porque quem não tem uma vida restaurada no altar, passa um monte de coisa na cabeça. Porque fulano está errado e eu estou certo. Porque Beltrano faz pergunta, e a pergunta que fez foi uma pergunta imbecil. Existem pessoas que muitas vezes pensam que Deus não sabe, não conhece o nosso coração. Mas aquele que tem a vida no altar, restaurada no altar, tem mansidão, paciência e explica as coisas que precisam ser explicadas. O que queres que eu te faça? A palavra de Deus diz que ele com mansidão, não foi gritando, não foi: Senhor, que eu veja. Senhor, eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu quero dizer para você, querido, pelo Espírito Santo, eu sou profeta. Eu sou profeta. Esse título, quem deu não foi eu não. Foi Yeshua HaMashiach que me deu. Confirmada também pela vida do meu apóstolo. Então eu sou. Eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, que quem crê, só para quem crê, que independente daquilo que se passa na sua mente, daquilo que você acha que está certo, eu quero dizer para você, que se você começar a depositar a tua vida literalmente no altar, diminuir, desaparecer, e que Deus venha crescer na tua vida, você vai entender tudo. Eu profetizo na tua vida um entendimento sobrenatural das Escrituras e de tudo que está acontecendo na tua vida. Eu declaro restauração na tua vida nesta noite. Se você crê, se manifesta da melhor forma que você pode fazer. Aleluia! Ele respondeu para aquele que sabe tudo. Muitas vezes eu posso chegar, de repente, e falar para você: querido, ora a Deus, pede isso para Deus. Eu não preciso pedir não, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo, está em todos os lugares, conhece a minha vida. Então eu não preciso falar não, Ele sabe. Uma vez eu estava falando, eu acho que foi recentemente, eu estava dizendo, existem pessoas, não estou fugindo um pouquinho, mas eu já volto. Existem pessoas que pede um carro para Deus. É um exemplo: Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um carro, porque eu preciso de um carro, eu preciso de um carro. Senhor, me dá um carro. Mas a pergunta é: o que você está fazendo para ter esse carro? Qual é o esforço que você tem se dedicado para conseguir conquistar esse carro? Porque Bartimeu, para conseguir o que ele quis, ele teve que ter um esforço. Ele gritou o mais alto que ele pôde. Ele fez alguma coisa. Existem pessoas que ficam: Senhor, me dá um carro, me dá um carro. Eu preciso de um carro, mas fica lá. Esperando o quê? E se o carro cair do céu, que isso não vai acontecer, mata você e o carro não vai prestar para nada. Porque caiu do céu, esmagou você e ainda está todo amassado. O que você precisa é do seu esforço, orar ao Senhor, porque Ele lhe dará sabedoria. Então Bartimeu, para ele conseguir um milagre,
Ele na verdade fez aquilo que ele podia fazer. Ele se esforçou. Ele não desistiu enquanto o mestre não o ouviu. E precisamos entender algo. Que quando Jesus pergunta para ele, pergunta para ver se literalmente ele está com a vida no altar. Sim, mestre, que eu veja. A palavra de Deus diz aqui: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espera aí, recuperou? Recuperou? Então isso significa que ele não era cego. Ele passou a ser cego durante um período. Ele não era cego, ele enxergava. E diz a palavra que ele recuperou. Então eu quero dizer para você que se você tiver a vida no altar nesta noite, se você na verdade desaparecer e deixar Yeshua HaMashiach aparecer na tua vida, eu quero dizer para você nesta noite, no nome de Jesus, eu quero dizer para você, preste atenção, que aquilo que você perdeu, você vai recuperar. Você vai ter o direito à restituição. Você vai ter direito a uma grande colheita, cujo qual você nunca imaginou ter na tua vida. E se você crê, se manifesta da melhor maneira que você puder. Aleluia! Aleluia. Agora, o que foi que Bartimeu viu, pastor Wellington, afinal de contas? O que foi que o Espírito Santo revelou para ele? Está lá, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Em seu manto, em sua colcha, está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto foi revelado para quem não via. Isso foi revelado para quem não enxergava. Ele começou a ver Yeshua HaMashiach como o Messias, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que dá a vida eterna. Ele começou a falar: esse é o meu Redentor. Eu creio, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, você veio para restaurar, você veio para mudar, na verdade, todo o contexto da minha vida. Jesus está aqui para mudar. Jesus está aqui. Bartimeu, o cego que viu o que ninguém viu, e você que não vê o que o cego viu. Eu quero dizer para você nesta noite, fique de pé por gentileza, que nesta noite você passa a enxergar coisas que você não enxergava. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você passa a entender coisas que você não entendia. Porque eu declaro nesta noite sobre todos vocês que estão aqui, que vocês têm direito a uma grande colheita, por entender que precisamos desaparecer, e quem precisa aparecer é a glória de Deus. Quem precisa se manifestar é a Shekinah do Senhor. Aleluia. Eu quero ver e entender tua palavra. Abre os meus olhos e me faz enxergar, como fez com o cego Bartimeu.
me exponho, me aproximo, como Zaqueu me humilho, pro Senhor olhar pra mim. Me ajuda, me ajuda. Me exponho, me aproximo, como Zaqueu me humilho, pro Senhor olhar pra mim. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Quero ver e entender tua palavra. Abre os meus olhos e me faz enxergar. Deus te faz enxergar nesta noite. Deus faz você entender nesta noite que no nome do Senhor Jesus, todo o contexto que você via, que não na verdade te dava o direito ao milagre, você tem direito ao milagre nesta noite, em no nome de Jesus. Me expõe, me aproximo, como Zaqueu se humilhou, Pro Senhor olhar pra mim. Você pode cantar? Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar. que seja isso na sua vida. Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro Você pode cantar um pouquinho mais alto em nome do Senhor Jesus? lugar. Abre os meus olhos Para ver no nome de Jesus, ó Pai. O teu povo clama nesta noite. Deus em primeiro lugar, Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ministérios estão sendo restaurados aqui hoje. as grandezas da tua lei. O seu chamado hoje, Deus restaura no nome de Jesus. Desapareça. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Espírito Santo, nesta noite, Pai, eu quero pedir a Ti que todos que estão entendendo a Tua palavra, que entenderam, Senhor, e no nome do Senhor Jesus, eles têm direito à restituição, eles têm direito, Senhor amado. E eu peço a Ti, Senhor, que Tu possa restaurar as suas vidas no altar, que Tu possa, Senhor amado, levantar os Teus servos de uma forma poderosa, que eles venham impactar Itaquera, que eles venham, Senhor amado, mudar o contexto das famílias, que eles venham aí no nome do Senhor Jesus, sentir a Tua presença, ser servos que seguem, Senhor amado, os princípios estabelecidos e que sejam abençoados. Nós neutralizamos nesta noite todo espírito de contrariedade e declaramos que Yeshua HaMashiach está aqui nesta noite para fazer você enxergar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar,
Deus em primeiro lugar. Abre os meus olhos para ver as grandezas da tua lei. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar.